Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Cozinha Profissional TV. Hoje é dia 9/9, meu relógio marca aqui 1h05, né? 13 horas e 5 minutos. Cozinha Profissional TV é o seu programa semanal aqui pela UTV para falar sobre o setor de alimentação fora do lar, para você que tem um bar, um restaurante, uma pizzaria, uma padaria, uma rotisseria, todos os negócios voltados para esse setor, né? Antes de começar aqui, quero mostrar nossa última edição da revista Cozinha Profissional, número 187. Essa capa aqui, matéria de capa, né, fala sobre crescimento. Aqui você vai encontrar dicas de profissionais, né, e um panorama sobre como você faz para expandir o seu negócio. Então, você está bem, você tem o seu lucro, a gente sabe que ficar parado às vezes é perigoso no setor de alimentação fora do lar também, às vezes até mais, né? Então, de repente, será que não é interessante você abrir uma nova loja, você criar uma franquia? A gente tem casos aí de franquias muito bem sucedidas brasileiras. Inclusive, nessa mesma edição você encontra um raio-x com La Pasta de Ara, que foi um desses casos, né? Que hoje tem aí uma rede, começou com o restaurante no Itaim, aqui no bairro de São Paulo. E hoje tem uma rede no Brasil inteiro. Enfim, aqui nessa matéria de capa você encontra as dicas para isso, além desse raio-x que eu comentei. A gente tem a continuação aqui da editoria Plano de Negócios. Quem está acompanhando as nossas edições desse ano está acompanhando também Plano de Negócios desde o começo. A gente teve 1, 2, aqui, se eu não me engano, é a terceira edição. Então, a gente dividiu o Plano de Negócio em várias etapas para você poder aplicar, para você poder acompanhar no seu negócio, né? E, entre outras coisas, também bate-papo com o sommelier Thiago Locatelli, do Varanda. Tá bem interessante esse bate-papo. O profissional que conhece bastante, foi estudar não só bebida, foi estudar terroir, foi estudar enologia, enfim, para ter essa base. Faz um ótimo trabalho, vários reconhecimentos ali no Varanda. E um assunto que a gente abordou nesse bate-papo é a proximidade do vinho com o público em geral. A gente perguntou para ele sobre toda essa coisa do misticismo do vinho. Não vou falar aqui, né? Vou deixar a curiosidade, vocês conferem nessa edição aqui de capa cinza meio azulada, né? Não consigo definir aqui. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje aqui, falar com a Juliana. Juliana, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou deixar mais uma vez as nossas redes sociais. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional e o chat da UTV que eu tô logada como Juliana Barbosa. Você pode mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente está aqui para responder. Certo, Juliana. Fica aí então os contatos da Cozinha Profissional para você participar do nosso bate-papo de hoje, que está bem interessante. A gente vai falar sobre o mercado, a gente vai falar sobre a situação atual do mercado, a gente vai falar sobre perspectivas para o futuro, sobre tendências, com um entrevistado que inclusive já é nosso parceiro. Quem está acompanhando também a Cozinha Profissional esse ano, está vendo que a gente tem uma editoria que chama Tendências, que é feita pelo Marco Amati, consultor da Mapa Assessoria, que está aqui à minha direita. Tudo bom, Marco? Tudo bem, como é que você está, Thiago? Tudo certinho? Tudo certo, Marco. Primeiro, obrigado por aceitar o convite aqui para o nosso programa. Obrigado também por essa parceria com a Cozinha Profissional. A gente está colocando um conteúdo sobre essas tendências, sobre essas análises de mercado. Toda edição aqui, com a ajuda do Marco, está sendo ótimo. Marco, primeiro eu queria abrir o programa aqui, abrindo espaço para você se apresentar. Você tem o trabalho na Mapa, né? E você tem toda essa questão de observação de mercado que você faz, que é uma observação bem detalhada, né? Como que você começou e como que você define o seu trabalho hoje? Bem, eu comecei, como muitos profissionais começam hoje em dia, comecei atuando na operação. Essa operação, eu comecei por baixo, como seria desembarracer, uma função que não existe mais, comim, garçom, etc. E com o tempo eu tive meu próprio negócio, estudei, tive formação em filosofia, depois em química e fui me aprofundando nos detalhamentos do nosso negócio. Nos últimos anos a gente tem trabalhado com consultoria desde 2000, então são 14 anos. A Mapa Assessoria ela tem 10 anos quase, são 9 anos esse ano. Antes eu tinha uma outra empresa com uma sociedade e a gente vem fazendo vários trabalhos aí que no final a gente comenta um pouco mais. Nos últimos tempos, a gente tem se focado muito também em tentar trazer informações para associações, sindicatos, para, vamos dizer, de alguma forma democratizar essa informação
e, enfim, vários pontos em comum com o que a cozinha profissional faz. Daí essa sinergia entre os nossos trabalhos. Perfeito. Marco, como a gente falou aqui, você falando no final, a gente vai comentar um pouco mais sobre o seu trabalho de consultoria, que aliás tem alguns diferenciais ali, até na questão de pegar a operação inteira do estabelecimento do começo Sim. ao fim, né? Mas antes a gente vai mencionar exatamente sobre essas informações para o mercado, né? Primeiro eu queria perguntar para você se, até nas consultorias que você faz, você repara que existe realmente essa falta de informação, e no que diz respeito a essa falta de informação, o que os gestores brasileiros não sabem que eles precisam entender? Bem, primeiramente, o mercado de alimentação fora do lar ainda carece de profissionalização mais profunda. Eu diria para você que o mercado de alimentação fora do lar começa sempre com uma boa ideia e um conceito não desenvolvido. Uma ideia é algo que a pessoa pode ter um rompante, ver alguma coisa. O conceito, vocês estão aí com a questão do plano de negócios, eu acho que isso é muito importante. Transformar essa ideia num conceito, entram questões financeiras, entram questões de estudo de mercado, de produto. Normalmente, a gente poderia começar falando que nossa tendência de errar no planejamento é muito grande. E errando no planejamento, no início do negócio, sempre custa caro tentar consertar durante o caminho. Então, eu sempre acho que o que o nosso gestor hoje está aprendendo, quer dizer, não é que ele está conseguindo melhorar, existem questões aí que a gente vai tocar durante essa nossa conversa, é tentar planejar o máximo possível a sua operação, o seu ambiente e o seu atendimento. E, de certa forma, agregar isso a uma gestão profissionalizada. É muito difícil chegar hoje para um dono de restaurante, vamos dizer, da antiga, e perguntar qual é a sua lucratividade. Ele normalmente vai falar assim, eu tiro tanto. Ele não vai falar para você tantos por cento. Significa que ele tem um demonstrativo de resultado, ainda é algo muito longínquo para boa parte dos empresários, vamos dizer, tradicionais. Existe muita gente se profissionalizando, existe muita gente buscando, eu acho que o nosso mercado, nesse aspecto, tem melhorado. E o que acontece é que a dica que eu sempre gosto de dar é, antes de começar, invista mais tempo planejando. Né? Investir mais tempo planejando é muito importante. É importante lembrar que todo negócio tem um tempo de retorno previsto, né? Que tem muita gente que fica ansiosa ali no começo e acaba atropelando várias fases que tem que ser feitas. Só para dizer, isso mudou muito nos últimos anos. As pessoas eram acostumadas a retornar em um ano, 9 meses, há 25 anos, algum tempo anterior. Eu estou no mercado há 30 anos. Um pouco mais, na verdade, são 34 anos que a gente vem trabalhando. E antes era muito mais simples. A gente tinha uma informalidade maior. Hoje, o que acontece? Por vários fatores, nosso tempo de retorno, ele é muito parecido com o tempo de retorno internacional. Ninguém hoje consegue falar em menos de 3 anos e meio, 4 anos, e até mesmo 5 anos, dependendo do volume investido. Então, você tem que ter vários cuidados. E, nesse aspecto, o mercado não está acostumado mais com isso, de alguma forma. É lógico, é o modelo de franquia, tem alguns modelos que podem falar que em 2 anos e meio, 3 anos, mas já passou por um estágio de maturação aquele conceito, então é mais fácil. É muito comum também a pessoa começar mesmo fazendo o conceito e ter que alterar. Isso custa, isso dá mais tempo. Ou seja, quando se começa o negócio de alimentação fular, sangue frio é muito importante, mas sangue frio trabalhando, e muito, tá? Porque no início é muito duro. E, Marcos, você acha que, além dessa falta de cabeça mesmo profissional dos gestores, ali, dos empresários, existem dificuldades externas em relação a questões legais, a como abrir, a questões de mercado, dificuldades no geral, que também dificultam um pouco o sucesso dos negócios? Eu diria para você, Thiago, que eu acho que o mais complicado hoje para um profissional de alimentação fora do lar é entender a insegurança institucional que o país vive. Isso é um assunto um pouco delicado, porque isso varia até um pouco de estado para estado e de município para município. No caso de algumas prefeituras, é quase impossível uma pessoa entrar no mercado, montar um restaurante e obter o seu alvará de funcionamento em tempo hábil. Tem casos em São Paulo que já passaram 2 entrevistas de dono e não conseguiram o seu alvará de funcionamento. Esse é um dos entraves. A gente tem aí inúmeros outros nós. Mas um dos nós mais importantes que eu vejo é essa insegurança institucional que existe. A cidade de São Paulo, até sob determinado aspecto, melhorou muito em relação, por exemplo, à vigilância sanitária. Até 2008,
era amarrado o uso do solo com uma aprovação da vigilância sanitária. A partir acho que de meados de 2008, você obtém um cadastro municipal de vigilância sanitária sem ter a visita da vigilância, porque se há falta de profissionais para visitar, o Estado, no sentido de governo, tem que permitir que a pessoa trabalhe até que aquilo aconteça. Então, hoje, a cidade de São Paulo ainda é difícil por conta do uso do solo. As questões aqui, isso varia até de subprefeitura para subprefeitura, esse é um problema sério. Outro problema muito sério é você ter uma equipe, formação de equipes. Você ter gente trabalhando é muito complicado. Outra questão é que eu acho que é o momento que nós vivemos, tem as questões de momento. O momento que nós vivemos é que os custos fixos, em especial locação de imóveis e conseguir um ponto, está muito caro, está acima de níveis internacionais. Hoje, eu acho que a gente vive um momento de um pouco de especulação imobiliária em relação ao preço de aluguéis. E isso, muitas vezes, viabiliza o negócio. E quando você tem um ponto considerado bom, muitas vezes você tem hoje é pedido uma luva sem um contrato de 5 anos. Tem algumas questões legais, alguns empecilhos que a gente enxerga, que para a pessoa que está entrando agora, os custos dessa entrada são muito altos. Eu acho que o principal dessa história seria analisar com cuidado caso a caso. E muitas vezes um local maravilhoso, etc., por trás tem um custo muito, muito mais alto que um negócio pode suportar. E isso tem acontecido com frequência. Daí o fechamento de muitos restaurantes, etc. Lógico, cada estabelecimento tem sua história própria, mas a gente vive, em geral, esse tipo de dificuldade. Na verdade, eu costumo sempre falar, até escrever às vezes na revista, que é impressionante a forma como o setor, mesmo com essas dificuldades, cresce, né? Quer dizer, a gente tem gestores ali que são, brincadeira, mas são verdadeiros heróis para conseguirem estar onde estão, para conseguirem lucrar com a situação que existe. A própria burocracia, às vezes não são nem questões financeiras, mas a dificuldade que a burocracia te impõe para você fazer as coisas da forma correta, né? Juliana? É verdade, mesmo com essas dificuldades aí, o setor continua dando passos largos, né? E nesses eventos, você também vai a bastante eventos, traz bastante experiência. Eu queria que você falasse alguma coisa assim significativa, de mudança que você viu nesses eventos, que pode agregar para o setor, né? Certo, Juliana. Bom, quando a gente fala setor, é algo muito grande, muito... Então, vamos tentar focar na alimentação fora do lar comercial, que a gente trabalha mais forte. Eu acredito que quando a gente falou sobre planejamento, uma das questões que a gente tem um pouco de... A palavra inveja é um pouco pesada, mas tem que se aprender é planejar de forma melhor. Isso em todas as áreas, desde o produto até as questões de preço, localização. O que nós vemos é que existe uma certa preocupação com a alimentação saudável, e essa alimentação saudável é inclusiva, ou seja, tem uma pesquisa americana que a gente teve acesso, que algo parecido com 1,5% da população americana tem sensibilidade ao glúten, talvez chegue até 3%. E é um senhor mercado. O número de diabéticos nos Estados Unidos, eles têm lá um quadro de pré-diabetes, diabetes, algo parecido com 8% a 12%, os números oscilam. Então, você tem hoje que pensar no seu cliente como um todo, até nas questões particulares. A população do Brasil, em especial, aqui eu acho que é uma coisa que é importante dizer, vem envelhecendo, a nossa pirâmide está invertendo. Então, uma das ações importantes que a gente pode pensar é pensar nesses cardápios, nesses itens que atendam essas questões específicas da alimentação de pessoas que têm eventualmente alguma sensibilidade ou até mesmo alguma eu não gosto de falar a palavra doença, mas tem restrição a um tipo de alimento. Eu acredito que tem pessoas que, inclusive, hoje estão se restringindo a glúten porque é algo que lhes faz bem, talvez elas tenham até predisposição para a doença celíaca, mas, enfim, existem muitas coisas acontecendo na alimentação. Então, prestar atenção no produto e entender que trabalhar com a qualidade desse produto atendendo e saindo na frente é algo importante. Então, hoje está acontecendo. Outra coisa que me chama muito a atenção é que existe uma tendência a não... O restaurante,
o restaurante com muito serviço, ele tende a desaparecer um pouco, ele tende a minguar. Primeiro pela questão dos profissionais formados na área que, enfim, trabalhar o número de horas que um garçom trabalha, etc., está sendo muito difícil você sustentar, você manter pessoas nesse regime de trabalho. E, de alguma forma, as pessoas estão um pouco mais informais em relação à sua alimentação. Em relação, só para não perder o fio da meada, o caso específico que eu quero dizer em relação a você diminuir o serviço é um fenômeno, por exemplo, dos food trucks americanos, né? E em outros lugares, Inglaterra, Canadá, nós ainda não temos uma legislação muito adequada a permitir o funcionamento desses caminhões aqui no Brasil que vendem comida. Muitos projetos se iniciam a partir daí. Seria uma boa coisa, por um lado. É lógico que existem interesses, existem questões aí que são invasivas. Nós temos o serviço de rua que nós temos, em geral, ele é associado a baixa qualidade, até porque o investimento num trailer é muito... Um trailer, como nós vemos aí, às vezes, ele é quase uma economia informal, etc., mas nós vamos rumar para isso também. É provável que a gente cresça a partir desse tipo de plataforma e não mais tendo que arrumar um ponto, porque está se tornando inviável. É uma reação, inclusive, a isso que eu acredito que vai acontecer. Então, isso são tendências importantes. Em pizza, por exemplo, nós tivemos esse ano uma feira em Las Vegas, junto com a Associação de Pizzaria Unidas e com o Sebrae, e percebemos uma série de tendências até na pizza, buscando essas pessoas com restrição alimentar, né? Passando por todos esses itens. Tivemos a possibilidade também de ir a um congresso internacional pelo Sindicato dos Fabricantes de Equipamentos, o Sindal, junto com o presidente Pérez, e foi algo muito interessante ter uma comparação com vários países que estavam lá, Rússia, Japão, China, enfim, tinha uma infinidade. E quando nós elencamos os problemas operacionais, incrivelmente todo mundo tinha muito parecido, inclusive em relação à formação de mão de obra, inclusive em relação às taxas, que é uma coisa que as pessoas têm que estudar, as taxas exercidas pelas empresas de ticket, pelos cartões de crédito. Todo mundo enfrentava, dentro da sua área, problemas muito parecidos. Então, eu diria que a gente também tem que olhar não só para a importação das soluções, mas também em intelecção dos problemas que a gente vive normalmente fechado e esquece que os nossos problemas, eventualmente, são os mesmos problemas que a pessoa está passando nesse momento lá no interior da China ou em Moscou. Isso foi eu achei muito importante a gente também saber que tem coisas que são da própria atividade. Não é uma questão, não, porque no Brasil, às vezes eu vejo pessoas, não, porque não é só no Brasil. A alimentação fradular é algo que é dinâmica e com a globalização, principalmente dos produtos, né? É engraçado você chegar hoje em Paraty, desculpe, um comentário à parte, seja lá, prato do dia tem lá salmão ao molho de maracujá. Quando você tem um mar pela frente, a pessoa prefere comprar um salmão que vem do Chile. Nada contra, mas é uma coisa conceitualmente estranha, né? Então isso ocorre muito, é muito comum e é uma tendência mundial de você ter essa questão distribuída em poucos itens, todo mundo entender melhor, mas empobrecer um pouco a gastronomia nesse aspecto, né? Para tornar o produto mais viável, seguro, enfim, aí são outras questões. Então, acho que trazer o olhar que a gente tem que ter para o evento, para aquilo que você vê no mercado, não é só na questão das soluções possíveis, mas principalmente dos problemas em comum, até porque em algum momento nós vamos ter que ter uma ação global em relação aos problemas da alimentação fraudulenta com o mercado. Certo. Marco, mas você falou sobre essa questão dos problemas, acredito, né? Você está falando, os problemas são parecidos, mas em relação ao desempenho de mercado, se a gente for comparar, por exemplo, com o mercado norte-americano, o desempenho do mercado brasileiro é bom nesse comparativo ou a gente tem muito a aprender ainda? A gente tem, acredito que um delay, uma diferença de em torno de 40 anos de mercado. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas é possível que a gente tenha essa diferença em termos de desenvolvimento do mercado. E quando nós comparamos o desempenho americano, o desempenho brasileiro, você pega os números, os volumes que são vendidos no mercado americano, são volumes gigantescos perto do nosso ainda. Nós estamos ainda em algumas praças, como São Paulo, como Rio de Janeiro, o que se gasta em alimentação fraudular, mediante o que se gasta em alimentação, está chegando
em níveis até americanos, do americano médio. Mas em outras praças, no Brasil profundo, a alimentação fora do lar ainda é voltada para poucos ou para uma necessidade específica. A gente vinha comentando antes daqui, né, um pouco antes disso que eu estava comentando, sobre essa questão de aonde está crescendo o mercado de alimentação fora do lar. Eu acredito que está crescendo mais no mercado da necessidade do que do lazer. Né? Pela mudança dos perfis de cidades que tinham 30, 40 mil habitantes, agora tem 100 mil, 150 mil. Então está interiorizando o crescimento da alimentação fora do lar. Hoje você já tem notícias de redes criadas a partir do interior do Brasil, né? De cidades do Vale do Paraíba, enfim, de todos os lugares que você pode imaginar. Tem redes vindo do Nordeste, que já cresceram muito no Nordeste. Ou seja, eu acho que o mercado está se tornando mais dinâmico e cada vez mais a gente, em termos de soluções, começa a ter uma certa carência de soluções globais para todo mundo. O que é bom para alguns, nem sempre é bom para outros. Eu vou também tomar aqui a liberdade de falar, por exemplo, os tais 10%, que é o pagamento, em tese, um pagamento feito de forma, às vezes, compulsória, mas, em geral, é uma recompensa, e hoje é encarado pelo poder público como remuneração. Isso também causa um impacto muito grande nos profissionais que estavam, afinal de contas, são 35% que serão descontados, se a pessoa tem um valor a receber que já entra na faixa de imposto de renda. Então, um garçom que percebia um determinado valor, de repente teve um decréscimo na sua renda de 50%. Então, a profissão vive uma crise nesse sentido. São profissões que estão dentro do food service, dentro da alimentação fora do lar, que acabam afetando especificamente o próprio funcionamento dos restaurantes. Tem várias questões focadas. Eu lembro que na época da lei do couvert, eu conversei com um profissional que ele falou assim, não vou falar quem é, obviamente, mas ele falou que achava absurdo porque o couvert ele é parte da cultura de restauração. Então, você mudar a forma como se serve, a forma como você recebe o cliente, isso mexe um pouco até na cultura, além da lucratividade, porque no final das contas o couvert dá dinheiro, né? Você está certo nessa questão de cultura da hospitalidade, cultura do restaurante, mas ao mesmo tempo são novos tempos. Quer dizer, você tem que se adequar àquilo que as pessoas querem. O cliente que entra hoje no restaurante, o cliente de 22, 23, 24, 25 anos, ele é totalmente diferente do cliente de 22, 23, 24, 25 anos de 20 anos atrás, que hoje é uma pessoa de 45, 46 anos. E esse cliente novo que está sendo agora, vou dizer, aculturado, porque ir a restaurante é uma questão cultural, uma questão de conhecer, de viajar pelo mundo. Eu me recordo que eu sou um caso à parte, porque eu conheci comida japonesa muito cedo por outras circunstâncias. Mas, em geral, pessoas da minha faixa etária, na faixa de 50 anos, entre 45 e 50 anos, vieram conhecer a culinária japonesa muito mais tarde. Hoje, você tem um número de casas de culinária japonesa compatível com o número de pizzarias que a cidade tem. Então, só isso já muda completamente. Na culinária japonesa é possível você pegar comida do prato do outro, do mesmo prato, coisa que era inconcebível há 25 anos. Até o serviço muda. Então, esses novos conceitos acabam afetando as demandas que tem. É óbvio, vai ter sempre alguém fazendo a restauração tradicional, porque só que vai ficar muito caro. Vão ficar menos pontos, a tendência é essa, e tanto que todos os cardápios dos restaurantes que são voltados para as classes mais altas, ou com preço mais alto, com ticket mais alto, estão se adequando, baixando os preços no almoço, para poder competir com os restaurantes mais acessíveis economicamente. Isso é uma questão natural que nós estamos vivendo e que em breve as coisas não são tão simples, né? Não é assim, as coisas não vão navegar sozinhas. É necessário que os profissionais trabalhem, tem muita gente trabalhando, tem muita gente se esforçando, tem muita gente buscando informação. E quem não for buscar, quem não estiver se atualizando, você vai ter sempre uma dificuldade maior em acertar do que quem está fazendo isso. Certo. Marco, a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco, eu só vou fazer mais uma pergunta aqui, para a gente continuar esse assunto no segundo bloco. Essas suas viagens que você faz para conhecer mesmo o mercado, provavelmente você vai até restaurantes, até estabelecimentos se alimentar, né? E como a gente trabalha no setor, a gente tem o costume de analisar o negócio ponta a ponta, diferente de um consumidor que não trabalha no setor, né?
Qual que é a sua avaliação, assim, qual foi o lugar que você foi que você falou, aqui realmente o trabalho do restaurante, o serviço ele é feito como deve ser feito do começo ao fim? Eu vou ser injusto com alguém, porque eu acho que fora do Brasil o serviço não é tão bom quanto os grandes restaurantes brasileiros. Eu tenho uma questão de hospitalidade, de profissionalismo. Eu diria para você, não queria falar um nome específico, mas vou dar um exemplo. Você pega uma casa como o Tatini hoje, que existe na Rua Batatais. O serviço Tatini é um serviço quase impossível de se encontrar fora do Brasil. De tão interessante, de tão como se tem que fazer as coisas no tradicional. Hoje, na verdade, em termos de serviço, em termos de produto, também é uma injustiça. Porque você tem muitas vezes no mercado americano, no mercado europeu, disponibilidade de matérias-primas que nós não temos. Então, se você fazer a análise daquela matéria-prima que está ali, versus... Então, eu acho que o Brasil, nesse aspecto, hospitalidade, prestação de serviço, nós perdemos na questão, vamos dizer, no que se trata, se você levar para tickets mais baixos em alguns aspectos, para aqueles restaurantes casuais, de fato, você fica encantado. Então, eu prefiro pensar que, se você for pensar não no prêt-à-porter, na alta costura, né, que é uma coisa que poderia ser comparável com o que seria a alta gastronomia e outras, na alta costura não tem diferença, eu diria que a gente está até melhor em alguns aspectos, em termos de criatividade, etc. No que se fala na média, que não é aquela tão... De fato, eles têm uma especialidade muito grande, no caso Aldine. A maioria dos casos que eu citar, você pega o Gran Lux Café, que é um café relativamente popular, mas de classe média, que tem várias filiais, tem lá em Chicago uma que eu cito sempre. Eles não chegam perto de uma mesa antes de um mês de conhecimento de cardápio, eles não chegam nem perto. O que falta para a gente é a possibilidade de treinar bem a nossa equipe. Nós estamos vivendo um momento, sei que nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, em que a diferença maior é a formação das pessoas. Então, você hoje aqui, quando a pessoa está ficando, parece que ela está entrando no ritmo do negócio, ela tem uma proposta para ganhar um valor muito pequenininho em outra casa e ela sai. Então, você formar equipes no Brasil está difícil. Então, a gente está sentindo uma queda na qualidade do atendimento no que a gente chama de estabelecimentos médios. No que seria nos estabelecimentos de alto nível, quando você tem equipes formadas, onde a pessoa já tem... nossa posição é muito positiva. Ainda que a gente esteja sofrendo por esses traumas aí econômicos que os profissionais do ramo estão passando nesse momento. Perfeito. Vou chamar o intervalo aqui. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da mão de obra, né? Aqui com o Marco, para ver qual que é a expectativa dele quanto a isso. Daqui a pouco a gente está de volta. O vôlei feminino no Brasil e o vôlei de uma forma geral é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona Days, hoje Unilever, todos os seus produtos estão conosco. Ou seja, foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita, esperneia, puxa o cabelo, mas tem um coração muito grande.
A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão de valores e de conhecimento para jovens da periferia, muitos deles que não tinham acesso ao esporte de alto rendimento, não tinham acesso a uma escolinha de qualidade. Para trazer cada vez mais jovens e adolescentes de 7 a 15 anos para fazer parte desse projeto social. O grande diferencial da Unilever em relação ao patrocínio do time de vôlei feminino é o entendimento que esporte é entretenimento, é plataforma de marketing e é um meio de desenvolvimento humano. Então o esporte é um canal poderoso porque lida com emoção, lida com paixão e hoje essa é a forma mais poderosa de engajar fãs. Você vê a torcida gigante, todo mundo veio no sacrifício de ônibus. Eu vim lá de Belém do Pará, da minha terra, para trazer sorte pro Unilever. A gente tem os Unilovers sempre no ginásio lutando, trazendo energia, trazendo otimismo para o time em todas as situações. Participar da história do desenvolvimento do vôlei no Brasil, para a gente é um motivo de grande orgulho. Além de uma relação profissional espetacular, construtiva, uma relação humana. Pessoas da Unilever que me ensinaram muito, me ajudaram a construir isso, que para mim é a maior realização profissional da minha vida. Bem-vindo de volta ao Cozinha Profissional TV. Esse bate-papo aqui com o consultor Marco Amati, da Mapa Assessoria. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho sobre a questão da mão de obra, né? Antes de fazer essa pergunta para o Marco, vou colocar aqui o que a gente repara é que os gestores de restaurantes eles capacitam internamente, né? Isso está muito comum hoje em dia. Porque existe toda essa questão da dificuldade para encontrar essa mão de obra capacitada. A gente até tem entidades que formam, faculdades, escolas, enfim, mas parece que a demanda não chega, né, ali no que é produzido de profissionais. Marco, você acha que essa questão já vem de anos, você acha que isso um dia vai ser solucionado, que a gente vai ter ou vai continuar nesse ritmo de treinamento interno? Isso é interessante para o mercado, não é? Bom, a tendência é que o mercado se estabilize daqui a algum tempo. Primeiro porque eu acredito que o mercado está passando por um momento onde está chegando, vamos dizer, na crista, e a tendência é a gente dar uma mudada um pouco nessa questão. Alguns estabelecimentos, principalmente de nível A e B, tendem a fechar algumas unidades, ou mesmo fechar. O mercado, para nós, é sofrido, falei dos 10%, mas a remuneração do mercado é uma remuneração que não é tão atraente quanto era há 20 ou 25 anos. E isso faz com que você não consiga trazer novas pessoas. A gente já falando como é que é você chegar para um jovem de 18, 20 anos e falar você vai trabalhar 2 períodos, por exemplo, como é comum em alguns restaurantes. E ele tem, às vezes, a possibilidade ele quer estudar, ele quer fazer outras coisas. Tem um lado positivo na história, que é o lado que as pessoas estão tendo outra oportunidade. Antes, o mercado aqui de São Paulo, em especial, concorria diretamente com o mercado de construção civil. Hoje, a construção civil, inicialmente, paga melhor do que o mercado de alimentação fora do lar. Não obstante, existe uma tendência, assim como você falou, em investir mais em treinamento e capacitação interna, investir mais em procedimentos para que você tenha o turnover, a troca constante de funcionários, é algo que é uma realidade do mercado, uma realidade que nós estamos vivendo em função, principalmente, que existe um estoque de emprego no mercado. A economia pode estar parando em outros lugares, mas o emprego ainda existe e no caso da alimentação familiar, existe de forma mais sensível. O que acontece é você não tem a pessoa capacitada ou a pessoa pronta para vir. Então, você tem que criar o seu mecanismo para treinamento, mecanismo para capacitação interna. No entanto, as pessoas assim nem sempre gostam de investir nisso. Voltando àquele assunto que a gente mencionou anteriormente, que esse investimento, muitas vezes, a pessoa não sente o retorno porque, em pouquíssimo tempo, a pessoa se desliga. Acho que a legislação trabalhista, nesse aspecto, é cruel demais com o empresário. Porque, infelizmente, quando você pega o mercado, se existe uma coisa, eu não vou dizer que é invejável, aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas normalmente o funcionário americano, quando vai embora de um
No emprego, ele recebe o see you. Você sabe o que é o see you? O see you later. Acabou. Ele não tem fundo de garantia, multa você paga esse fundo de garantia, não tem uma série de coisas que ele não tenha feito, que ele não tenha feito a opção junto ao sindicato dele de ter esse benefício. Ou seja, a gente precisa tomar um pouco de cuidado que muitas coisas, muitos assuntos que são da alimentação fraudulenta são do empresário de modo geral. É muito caro admitir e muito caro demitir. E, de alguma forma, isso inibe que você... E, ao mesmo tempo, se você fica, eu até falo isso em muitos casos, com o tempo da pessoa ficando, quer dizer, com baixo turnover, ela gera um passivo trabalhista gigantesco. Então, o assunto mão de obra, o assunto pessoas ocupadas em alimentação fraudular é um assunto muito delicado, não só pela própria alimentação fraudular, mas também por conta de todo o mundo empresarial que a gente pode imaginar que pena para poder arcar com todos os encargos, né? Ter esses encargos, ter todos os encargos. É muito complicado, eu acredito, hoje, você fazer um planejamento daquilo que você teria que deixar como competência para qualquer eventualidade, ou seja, o trabalho, a legislação trabalhista de alguma forma, ela inibe que você consiga ter um funcionário também por muito tempo. São coisas, é uma coisa discrepante. Seria maravilhoso você ter uma pessoa 10 anos numa empresa. Mas quando essa pessoa está há 10 anos, ela gera um passivo que é assustador muitas vezes para o pequeno empresário, né? Porque, enfim, existem coisas que a legislação não prevê. Eu cito o exemplo das casas mais antigas, porque o domingo foi regulamentado há alguns anos, acho que em 98. Mas casas que tinham anteriormente outras políticas para o domingo, tomaram ações e pagaram por aquele momento que não tinha ainda uma legislação. Isso que é complexo. Então, a gente entende que a legislação trabalhista, nesse aspecto, não é só para a alimentação fraudular, ela inibe um tanto você até investir mais nessa formação, porque o empresário sempre fala assim, a gente investiu, o cara ficou um ano aqui, quando estava bom ele foi embora, ou nem um ano, 6 meses, 7 meses ele foi embora. Eu escuto muito isso do empresário. E a gente precisa dar uma acertada nessa consideração em relação à flexibilização dessas normas trabalhistas, enfim, entra um assunto que depende muito da mobilização da categoria, né, como um todo. Isso é bom, inclusive, para o funcionário, ao contrário do que as pessoas pensam, porque a tendência é ficar muito caro e os salários tendem a cair, porque o que ele não recebe custa muito. Tem que ter tirar um pouco desse medo, não sei se os seus clientes têm esse medo do turnover, que isso é impregnado um pouco. Eu vou treinar, mas vai sair, vai me gerar um custo que eu não vou aproveitar. Como é que faz para tirar esse medo? Eu acho assim, de alguma forma, você tem que ter uma pessoa bem qualificada, a pessoa capacitada. Então, eu acredito que você tem que ter uma porta de entrada larga para você poder ir afunilando. Então, você já tem que pensar num modelo de negócio onde você possa desenvolver pessoas internamente. Aqui não dá para falar do modelo A ou B, mas geralmente você ter pessoas que começam de baixo dentro, isso é histórico na alimentação, começam de baixo como atendente ou como lavador de pratos, ou copa, ou limpeza, eles vão ascendendo a cargos e muitas vezes são os funcionários mais fidelizados, etc. O problema é que hoje existe uma tentação, quero comprar minha casa, aí o sujeito chega, então é difícil você convencer, enquanto a gente não tiver algumas medidas importantes em relação aos custos trabalhistas, fica muito difícil você convencer um empresário de que ele deve investir muito no início. Então, o que acontece? É muito comum as pessoas esperarem algum tempo para poder investir num funcionário. Na verdade, quando a pessoa botasse o pé dentro da empresa, devia ter um custo, está no seu custo esse treinamento, está ali você fazendo aquilo inicial. As grandes redes já têm isso impregnado, o pequeno empresário precisa aprender que precisa treinar melhor a sua equipe, precisa trazer a sua equipe. Não estou falando de todos, tem pessoas, o negócio às vezes é pequeno, mas a cabeça do empresário é grande, então isso é muito importante. Tem gente que já treina seu funcionário, tem gente que vai buscar cada vez mais metodologias para poder treinar. A gente acha que sem isso não dá para a pessoa enfrentar o mercado. As pequenas empresas que investiram em treinamento se tornaram grandes empresas.
Só falando rapidinho, é que assim, eu tenho um casal de amigos que eles têm um restaurante japonês e eles, são eles dois. E eles realmente, é muita demanda, é muito serviço, eles precisam contratar alguém. Só que é exatamente esse medo, né? Essa rotatividade de funcionários, fica um pouco tempo. Para estabelecimentos menores, qual seria a solução? Porque eles querem contratar, mas eu acho que vai ser bem mais prejudicial para eles, vão gastar muito mais. Se eles contratarem, depois o funcionário vai querer sair, eles vão ter que contratar outro. Tem alguma forma, alguma solução para isso? Então, eu acho que a solução, não existe uma solução mágica em relação a contratar bem ou mal. Existe você ter um plano de carreira, existe você ter um ambiente de trabalho onde a pessoa se sinta bem, existe entender o funcionário como pessoa. Eu acho que cada estabelecimento tem uma alma. Aqui sem nenhum tipo de religiosidade ou religião, apenas como figura. Então, essa alma, ela é traduzida, inclusive, em como você forma essa equipe. É lógico que você trabalhar, você tem um estabelecimento pequeno, você tem que ter muita sensibilidade para colocar uma pessoa, ainda mais, desculpe, no caso específico, quando você tem uma sociedade marido-mulher, muitas vezes os assuntos particulares vão invadir os assuntos profissionais. Pode acontecer, é muito comum, pelo menos. Então, você colocar uma pessoa a mais na gerência, ou mesmo uma pessoa... Uma coisa é certa, quem monta um restaurante nunca imagina o volume de trabalho que isso traz. Como absorve a vida da pessoa. Então, a pessoa também, no planejamento, ela tem que lembrar disso, que se ela tem meios de ter um gerente ou uma equipe, ela tem que já ter planejado. Normalmente, quando você não faz isso, ali na frente você vai saber assim, eu vou trabalhar 14, 15, 18 horas por dia, ou não. E quanto custa e quanto vai roubar da lucratividade, ou roubar no sentido também figurado, vai tirar da lucratividade a contratação de uma, duas ou mais pessoas. Até porque o início, né, o startup, quando você começa uma empresa, a demanda por você, se você não tem capital, a demanda é muito grande. E aí eu acho que é muito complicado você assim, estabelecer uma forma. Mas o seu casal de amigos tem que fazer conta e tem que estar preparado para sempre ter que recontratar se for necessário. Eu não sei para qual a função, para que eles estão fazendo, mas se for um gerente, por exemplo, vai ter que ter a sensibilidade de conhecer, inclusive, os aspectos particulares de você, porque as empresas todas são familiares. Eu não gosto desse conceito assim, tal empresa é familiar. Toda empresa é familiar, toda empresa forma uma família. E as grandes empresas têm como origem familiar, né? Independente de qualquer coisa, desde a grande mineradora até o supermercado gigantes, todas têm origem familiar. Então, empresa familiar, toda empresa de alguma forma é. E vencer isso é muito difícil. Perfeito. Lembrando também, né, Marco, que essa questão do treinamento, contratação, enfim, tudo isso pode ser abordado no plano de negócio. Você pode prever o custo do treinamento ali. Então, vou ter tantos funcionários, vou treinar eles, vai custar tanto, já está ali, né? É isso mesmo. É por isso que a gente sempre fala do plano de negócio, a gente sempre bate nessa tecla, porque é muito importante. Marco, dando um pouquinho de assunto aqui, você está sempre em eventos do setor, né? A gente está tendo sempre contato com as indústrias. Eu tenho reparado uma coisa que é muito interessante. A gente tem, se a gente for falar de equipamento, de alimentos, a gente tem indústrias que têm esse foco também de ajudar nesse profissionalismo, ajudar a profissionalizar o setor. Além disso, também as soluções que estão sendo desenvolvidas, óbvio que a gente não vai citar nenhuma específica aqui, mas são soluções que parecem estar cada vez mais integradas. Parece que às vezes você tem uma empresa que tem um profissional que está dentro da cozinha, vendo o problema, para poder fazer um equipamento que vai solucionar aquilo. Qual que é a sua visão? Você acha que isso foi uma questão de eu preciso fazer isso para vender mais? Como que isso é feito do seu ponto de vista? Até porque você tem contato com muitas dessas empresas, né? Bem, a gente até faz alguns trabalhos para algumas dessas empresas, porque é muito comum eles terceirizarem essa atividade. A gente já trabalhou, inclusive, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos específicos para algum tipo de operação. Mas a questão aí é não só da necessidade de vender, mas principalmente pela dinâmica que ganhou. Antigamente você tinha meia dúzia de equipamentos que compunham todas as cozinhas. Hoje você tem a possibilidade de ter vários tipos de fornos, vários tipos de fogão, uma série de equipamentos. As empresas que têm feito esse trabalho têm tido grandes resultados, estão se destacando no mercado. Tanto as empresas fornecedoras de alimentos,
Hoje já existe uma consciência de várias associações, né? Eu cito a Apuesp, que já tem um trabalho feito diretamente com fornecedores, discutindo o tamanho de embalagem que é mais adequada para o tipo de negócio A, B ou C, ou mudança mesmo na formulação de algum tipo de produto que é mais adequado para o que eles fazem, já que gera uma demanda. Então, eu acredito muito que esse tipo de ação, interagindo com a necessidade daquele que eu atendo, é uma ação necessária, porque a indústria passou a escutar mais, em geral, o seu cliente, para que ele possa, inclusive, sair na frente, já que, de alguma forma, se você não tiver isso, se você não tiver essa informação, você não consegue desenvolver novos produtos, não consegue agregar conhecimento e, de alguma forma, se fideliza. Eu não vou citar o exemplo, mas tem uma indústria de equipamentos que fechou um pacote com um grande grupo de franquia, desenvolvendo a operação junto, entendendo a necessidade, e isso é uma coisa que... essa é uma tendência de mercado. Não existe mais o equipamento de linha, o alimento de linha. Algumas empresas têm feito, de logística, têm feito esse trabalho também para poder descobrir qual que é o melhor formato, o melhor tamanho, tudo para que aquela operação seja lá. Essa é uma ação que mais e mais empresas estão entrando, aquelas que estão ficando, vamos dizer, de fora. Algumas já saíram do mercado, aquelas que não acreditam nisso. Eu acredito que cada vez mais o fornecedor vai estar dentro da empresa, conhecendo sua operação, conhecendo as necessidades e trazendo a solução adequada para aquele tipo de operação. Na verdade, eu acho que são várias vertentes que isso ajuda, mas, por exemplo, se a gente reparar, né, Marco, nos últimos anos, tem aparecido, por exemplo, uma câmara frigorífica menor, um forno de combinado menor, que é para estabelecimento menor. A gente tem muito estabelecimento menor. Então, você está possibilitando, por exemplo, um estabelecimento menor a trabalhar com quentil, que é uma coisa que ele não poderia, né, com equipamentos que são... Inclusive, a gente teve uma matéria recente que abordou isso. Você pode fazer com quentil com um investimento menor. A gente falou sobre o retorno disso, enfim, mas a viabilidade disso já é outra história. Você acha que o crescimento do setor teve a ver? A gente pode falar que as indústrias elas têm responsabilidade nesse crescimento que a gente teve nos últimos anos? Eu acho assim que tudo é food service. As empresas têm que ter parceria com as empresas fornecedoras de equipamentos, fornecedoras de alimentos, de produtos químicos de limpeza, de toalha, de uniforme, de tudo. Tem que ter a visão que todos fazem parte do mesmo mercado, do desenvolvimento das mesmas ideias. E eu acredito muito, muito, muito que só essa interação, eu volto a dizer, as associações, mesmo feiras brasileiras, têm feito essa dinâmica. Eu vou citar aqui o exemplo que teve agora com Pizza, no Pavilhão Amarelo do Center Norte, e nós trouxemos duas pessoas do mercado norte-americano importantes, e eles não conheciam catupiry, por exemplo. Eu falei a marca, desculpe, já falei, mas não conheciam esse produto. E, de alguma forma, eles saíram daqui conhecendo um novo produto, eles estão vendendo nos Estados Unidos há algum tempo, e essa integração das informações que você pode ter, esse produto, o queijo francês aqui, o queijo acolá, você tem a possibilidade dessa troca de informações. Eu falo do trade como um trade, as empresas brasileiras, mas mesmo as empresas que não são brasileiras. O desenvolvimento do food service é algo que só vai acontecer quando todo mundo estiver envolvido. Eu posso dizer assim que boa parte das empresas, eu acho que ainda não é a maioria, infelizmente, mas boa parte das empresas já descobriram que tem que fazer parte de algo maior, algo que não pode... O lucro é necessário, ninguém está falando disso. Estão falando sobre a abordagem para chegar nesse lucro, porque às vezes você está ganhando um pouco menos hoje, mas está deixando a sua empresa mais sustentável por mais anos. Você está formando uma clientela que vai depender mais do seu produto, que vai olhar para você com mais respeito. Na hora de escolher, vai falar, naquele momento eu tinha um produto que foi desenvolvido. Só para você falar, uma coisa curiosa, às vezes quando você diminui o tamanho do equipamento, ele até fica mais caro. Mas se ele for eficiente, ele dá um retorno mais rápido. Então, eu acho que é importante também pensar nisso. Eu acho que hoje o empresário também enxerga
né? Durante muito tempo, forno combinado, o cook and chill como um todo, resfriador rápido, era algo que o sujeito olhava com, meu Deus, isso nunca vai acontecer, hoje já está acontecendo com mais frequência. Ou seja, a tecnologia chegando na cozinha, até porque aí bate com outra história que você estava falando. A mão de obra é difícil, você é obrigado a ter investimento em tecnologia para suprir justamente as questões da mão de obra. Você ter menos gente ocupada, eventualmente, para que você possa soltar seu produto. Então, você ter, assim como as verduras e legumes já higienizados, etc., tudo que faz parte essas empresas também tem feito um grande trabalho. Tá? Eu acho que assim, o Food Service School, de modo geral, está caminhando junto, e quem não estiver caminhando para esse tipo de ação vai ficar fora do mercado. Perfeito, Marco. Juliana? Só mudando um pouquinho aqui de assunto, eu queria que você comentasse um pouquinho dos serviços da MAPA, que você explicasse um pouquinho como é que é o trabalho. Bom, a MAPA Assessoria, ela é datada de 2004, mas nosso trabalho é bem anterior a isso. Ela vem para suprir uma lacuna, que eu acredito que a gente só faz trabalhos que eu chamo de trabalhos técnicos. Nós não fazemos gastronomia no sentido criativo. É capaz de a gente é parceiro de vários chefes de cozinha, mas a gente faz o quê? Custos, RH, sim, recrutamento e seleção, projetos, treinamentos nas mais diversas áreas, segurança em alimentos, gestão de pessoas, caiu aqui, caiu o microfone, ao vivo em cores tem dessas coisas, né? Será que deu? Deu, né? Gestão de pessoas, ministramos cursos nessa área. Agora, por exemplo, saiu a nova convenção, a gente vai ministrar um curso sobre as mudanças na última convenção. Ou seja, tudo aquilo que se trata de trabalho técnico da nossa empresa, nós fazemos. Para as empresas de alimentação fora do lar, a gente faz, como a gente falou anteriormente, levantamentos. Eu tenho muitos clientes que são empresas mais antigas, né, em que a gente faz trabalhos de reformulação de procedimentos, clientes novos que a gente começa desde o projeto. Ou seja, tudo aquilo que se trata da parte técnica ligada ao negócio de alimentação fora do lar, a MAPA está apta a fazer. Só para descrever um pouquinho, a MAPA é feita de alguns profissionais, não é o Marco Amati só. Nós temos lá uma psicóloga que está há muitos anos na área fazendo todo o trabalho de RH, recrutamento, seleção, etc. Eu tenho um gastrônomo na nossa equipe, um cara muito importante, que é o nosso gerente de projetos, que, embora seja formado em gastronomia, ele tem uma pós em gestão de projetos pelo IPT, então um cara mais ligado em tecnologia. A nossa administradora, que é a Adriana, que administra a empresa como empresa, e quando a gente necessita, a gente contrata profissionais para cada projeto. Então, a gente tem, para cada um desses tipos de projeto, eu cuido de uma área mais de cursos e técnica, o Raoni cuida dessa outra área voltada para a gastronomia em cursos, fichas técnicas, procedimentos, e uma pessoa de RH, que é a Ivone, que cuida de tudo aquilo que é recrutamento e seleção, treinamento, ou seja, a gente tem uma solução para a parte técnica do negócio. Planos de negócio, estudo de viabilidade, intermediação de negócio, são todas atividades que permeiam a MAPA Assessoria, tá? Ou seja, a gente trabalha sempre assim, nossa sede é aqui em São Paulo, no centrão de São Paulo, lá no edifício Mirante do Vale, o edifício mais alto do Brasil, e no 18º andar está lá aberto para quem quiser nos visitar no nosso site www.mapassessoria.com, não tem BR, mapassessoria.com. Então, quem quiser nos visitar, já manda lá o recado para a gente tem muito prazer em falar com todo mundo que precisar de alguma informação, a gente está sempre à disposição. Perfeito, Marco. Marco, já estamos chegando ao final aqui, já passou os seus contatos, inclusive. Me sobrou uma última pergunta aqui que eu não vou aguentar, vou ter que fazer. É sobre a Copa. Como é que você está vendo o setor da Copa? Tá bom. Obrigado por deixar para o final. É assim, eu acho que a gente vive um momento em relação à Copa questionando custos de estádios, questionando a validade de ter trazido a Copa ao Brasil, né? Tem um movimento, parte do movimento das ruas trata até do assunto, e acho que de alguma forma esse movimento está certo, porque a gente não pode superavaliar. Para algumas cidades do Brasil, a Copa
tem um impacto muito grande. Uma cidade como Cuiabá, mas uma cidade como São Paulo, eu escutei de um especialista em turismo, que eu vou declinar o nome porque não quero comprometê-lo, ele falou assim, olha, se eu tivesse mais uma parada gay, era melhor do que ter a Copa em São Paulo. Aqui eu não estou falando por causa de preferência nada, por conta dos volumes de negócios e do tipo de volume de negócio que gera para São Paulo. Porque, de alguma forma, se você fizer uma análise numérica para a cidade de São Paulo, eu enxergo que São Paulo está perfeito. Ao contrário do que as pessoas falam, nós estamos preparadíssimos sim para enfrentar o volume de pessoas que não é nenhum tipo de volume que a gente gostaria de dizer que vem, porque você pega o tamanho do estádio, mesmo com o São Paulo perdeu, né, a sala da imprensa não vai ficar em São Paulo, vai ficar no Rio. Então, o número de pessoas que virá para São Paulo é um número perfeitamente tranquilo para a gente estar preparado nos restaurantes, nos bares, nas padarias, nos hotéis. A verdade é essa, São Paulo está. Para outras cidades, o impacto vai ser muito diferente. Isso que eu falei, a gente tem que analisar sobre os aspectos. Então, você pensar em umas cidades com menos desenvolvimento turístico, que no caso de Cuiabá, por exemplo, se tem um exemplo que eu acho que é viável, foi feita toda uma infraestrutura, etc., para a Copa, que eu acho que a cidade tem que aproveitar. Então, a validade é a infraestrutura que foi criada para a Copa. Mas eu vejo que o Brasil não está despreparado em relação... Bares e restaurantes estão muito bem preparados. Melhor do que o transporte público, melhor que a saúde pública. Estão preparados. Então, eu acho assim, o turista que vier para cá, aquele que vier para a Copa do Mundo, ele vai ser muito bem atendido. Tem muita gente fazendo força. Eu cito aqui a Brasel, a ANR, as associações têm feito força para ter gente, pelo menos, eu acho que assim, a questão do inglês ou não inglês, muita gente poder atender basicamente quem vem aqui em São Paulo. Acho só que a gente não pode supervalorizar a questão da Copa. Tem que ser uma coisa constante. A Copa tem que ser todo ano para a gente que vai formar pessoas. Né? Não pode ser assim por causa de 2014. Acredito que eu vejo que o incremento de negócios que a Copa vai trazer não é tanto assim com as pessoas. Vai ter mais turismo interno, acredito eu, do que o exterior. Desculpa, eu tenho que citar esse número porque é deixar a gente irritado. A gente não tem aeroporto para as pessoas chegarem. E isso é complicado. Nós estamos preocupados com como é que a pessoa vai chegar no restaurante. Eu estou preocupado com como é que a pessoa vai chegar no Brasil. Se a gente tiver o volume que deveria ter, então a gente está começando com... A gente fala assim, nós estamos preocupados com uma coisa que é importante, nós temos que ter, independente da Copa do Mundo, gente bem preparada, hospitaleira, etc. Mas nós estamos falando do final da história. A gente começou por o inverso. Né? Se não tiver quarto de hotel, né? Acho que vai ter, tudo indica que vai ter. Tem muito hotel que talvez fique ocioso. Então, de novo, a gente está pecando. Acho que a Copa, de novo, não é que... Acho que vai ter um saldo positivo de várias coisas, mas no caso de restaurantes e bares e padarias, é uma maneira de mostrar nosso trabalho. Acho que o mercado como todo está preparado para o que vem por aí. Perfeito. Deixar aqui falar para vocês que eu também concordo para você, Marco, eu concordo com isso, porque tem essa questão de estamos preparados, mas isso é uma coisa tão macro, né? Pega tanta coisa. Exato. Eu posso responder na questão de bares, restaurantes e padarias e de serviço de alimentação fora do lar. Eu acredito que nós estamos muito mais preparados que o restante dos setores. Com certeza. Isso que as pessoas precisam entender. A gente tem que estar preparado, mas só que você tem que preparar sempre. De novo, eu repito isso. Só fico chateado que quando as pessoas falam isso, eu não vejo... Você vai ao aeroporto de Cumbica e compara com o aeroporto, qualquer aeroporto americano ou europeu de uma boa cidade, quer dizer, a gente sabe que se tivesse, é que eu acho que não vem tanta gente quando se falando, mas se tivesse aquele número de pessoas que a gente imaginava que deveria ser, né, trazer 5 milhões, 6 milhões de pessoas para a Copa do Mundo, que eu acho que não é isso que vai acontecer, acho que a gente vai ter um número muito mais humilde do que isso, mas eu acho que ainda assim a gente teria... Acho que o caos não acontecerá porque a gente talvez não esteja... A Copa vai pegar um momento da gente bom, acredito que não é tão ruim assim ainda, mas a expectativa que eu tenho é que vai ser algo legal, porque uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo, independente de qualquer coisa, mas a gente não vai ter aquele retorno que as pessoas estão pensando, vai ter tantas multidões. De novo, pode ter uma multidão, 30, 40 mil pessoas a mais numa cidade como Cuiabá ou como Natal, pode fazer diferença. Em São Paulo, pegando aqui, roubando a frase desse profissional, eu preferia mais uma parada gay, que é um tipo de gasto, um tipo de retorno
enfim, eu acho que é importante a gente analisar as coisas com os números em cima da mesa e não pensar só na emoção, né? Queremos ganhar a Copa, é lógico, isso tudo é verdade. Mas no caso dos bares e restaurantes e tudo, a gente vem se preparando faz tempo, tá? Tempo. E só que não se consegue. Aí começam aquelas coisas que a gente já comentou anteriormente. Mas eu sei que quando chegarem lá, vai ter muita gente preparada para atender. Perfeito. Marco, a gente chegou aqui ao final do nosso programa, né? São 14 horas e 5 minutos aqui, já passamos 5 minutinhos até do nosso horário. Queria pedir para você agradecer, primeiramente, novamente, né, a sua participação aqui no Cozinha Profissional TV, na revista também. Pedir para você deixar o site da Mapa Assessoria e o telefone de novo aqui. Perfeito. Então, o site da Mapa Assessoria é www.mapaassessoria.com, não tem BR, mapaassessoria.com. O telefone do nosso escritório é 3229-2907. Lembrando que é 11, né? Então é 11-3229-2907. Tem lá à sua disposição. Perfeito, Marco. Obrigado pela sua participação. Juliana? Marco, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. E eu vou deixar mais uma vez as nossas redes sociais. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e o chat da UTV, que estou sempre logada como Juliana Barbosa, meu nome mesmo. Muito obrigada e até o próximo programa. Perfeito, Juliana. Como eu sempre lembro aqui no final, esse programa, para você que pegou no meio, para você que quer assistir novamente, vai estar no site da Cozinha Profissional, cozinhaprofissional.com.br. Você desce um pouquinho lá, tem todos os nossos programas. Para quem recebe a nossa newsletter também, esse link vai junto com a nossa newsletter. Agradecer a audiência de vocês aí, lembrando que a gente tem sempre canais abertos, até aqui para o Cozinha Profissional TV. Quer mandar uma sugestão de tema, de convidado, manda para a gente. A gente tem o redacal@cozinha profissional, todos esses e-mails que a Juliana passou aqui também. Fique à vontade e até o próximo Cozinha Profissional TV.